Olá, galera do primeiro ano. Bem-vindos para mais uma aula. Professor presencial, obrigado pelo seu trabalho, mediação da aprendizagem dos nossos alunos, com muita dedicação e estímulos, né, para que nossos alunos possam estudar, se esforçar e concluir aí este ano com muito sucesso. Eu, Lidiana da Cruz, junto com o nosso intérprete Sâmio, estaremos concluindo essa unidade 3, isso mesmo, já vamos para a aula 35 e nesta aula vamos falar de artistas contemporâneos, falar um pouco dos artistas da nossa região. Vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, estudante, continuando com os estudos, vamos falar das artes visuais em Rondônia. Então vamos falar do Museu Indígena, como que é o trabalho dessas comunidades e a importância do museu e também dos artistas contemporâneos. Não vamos falar de todos, alguns conhecidos, e prestigiar o trabalho desses artistas. Muito bem, vamos iniciar então com uma enquete. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que é um museu? Para que serve? Você já conheceu algum museu? Estudante, aí na sua comunidade tem algum espaço em que é exposto materiais, história aí da comunidade? Eu conheci uma casa com o nome Casa Cultural, lá em Nazaré, no qual o artista, com a sua espontaneidade, expõe as suas obras de arte contando a história de como foi o ciclo da borracha. Então, ele faz várias pinturas, retratando ali o contexto histórico que faz parte da sua vida, porque ele já foi um seringueiro, né? Que são aqueles profissionais que retiravam a seringa, o látice da seringa, né? Daquela árvore, e que transforma em borracha. Então, nas próximas aulas, né, lá no terceiro ano, estarei trazendo esse material dessas minhas pesquisas. Então, estudante, museu. Qual a importância do museu? Você já foi em algum museu? Não precisa ser uma estrutura física, né, sofisticada, basta um espaço em que a cidade, né, as pessoas da cidade, possam expor. É claro que tem profissionais preparados para isso, né, da Secretaria da Cultura, que trabalha na organização desse espaço. Então, nós vamos conhecer o Museu Indígena, no qual esses grupos organizaram uma forma de expor seus materiais, suas produções e contar a sua história, para preservar a história dos seus ancestrais. Então, para isso que serve o museu. Então, vamos para a tela, vamos visualizar essas imagens. Eu trouxe para vocês aqui a Casa Ivan Marrocos, que é um espaço da cultura aqui em Porto Velho, no qual os artistas possam expor os seus trabalhos, né, das diversas linguagens, diversos materiais. Nós temos o Museu Ferroviário, que no momento eu acho que não está disponível à visitação, mas que é um museu específico para exposição de tudo que está relacionado à história da ferrovia, da MED Maria, né? Muito comum ser chamado MED Maria. Então, estudantes, segundo o ICOM, Conselho Internacional de Museus, o museu é uma instituição sem fins lucrativos, que conserva, estuda, comunica, também expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição. Olha que importante, né? O museu. Então, é muito interessante que os estudantes estejam fazendo visitação para conhecer ali um pouco da história da sua localidade. Independe se é um museu de ferrovia, se é um museu de trabalhos artísticos ou de exposição de materiais antigos, ferramentas antigas, enfim. Tem museus para uma variedade de categorias. Seguindo aqui, vou falar para vocês um pouco sobre o Museu Indígena de Rondônia. Eu estive em Cacoal procurando esse museu, não consegui chegar porque ele é um pouco afastado da cidade,
Então, nós buscamos essas pesquisas na internet. Foi o primeiro museu indígena de Rondônia. Ele foi inaugurado, então, lá na comunidade, em Cacoal, e na Zona Mata. É fora do espaço urbano. E aqui nós temos um pouco da imagem não muito nítida do espaço interno desse museu. Deixa eu ver o que mais eu trouxe de imagens. Então, só concluindo aqui, o museu nasceu de um sonho de ter um espaço para fomentar ações referentes à cultura material e imaterial dos indígenas Paitê, Suruí, além de promover ações de educação patrimonial e intercâmbio com visitantes. Olha que legal, essa é a fala do Luiz Suruí, que é responsável por esse projeto. Então, estudante, olha, aqui são as panelas indígenas, né? Panelas de barro feitas por mulheres indígenas, que foi exposto no local. Essa etnia, os suruís, são um grupo de indígenas brasileiros do estado de Rondônia e Mato Grosso. Eles autodominam Paiter, que significa gente de verdade, nós mesmos, né? E falam a língua Paiter Suruí. E aqui são as panelas feitas de barro, provavelmente do barro, né, encontrado em locais úmidos, como margem de rio. Após, então, a confecção, né, produção desse material, essas panelas são assadas, podemos dizer assim, né, no forno, num fogo, para que elas possam ficar aí bem consistentes. Como podemos ver, elas não usam nenhum tipo de ferramenta, é feito à mão, né? Pelo que eu estou observando aqui, é feito à mão. Então, queridos, nós não temos assim muitas informações, né? Depende de fazer pesquisas, consultar materiais. Tem uma tese de doutorado de não lembro se é uma professora ou um professor da USP, que pesquisou um pouco sobre algumas etnias indígenas de Rondônia, inclusive a Suruí, né? No qual também traz informações sobre essas produções, confecção e dessas panelas de barro e outros materiais, certo? Então, nós trouxemos aqui só informações básicas, né? Precisaríamos de muitas horas para falar dessa cultura, de todas as culturas que nós temos em Rondônia. Há uma diversidade muito ampla de povos indígenas com linguagens específicas, sua cultura, modos de vida, estrutura social, né? E muitas artes, né? Seja a pintura corporal, a produção de materiais como biojoia, arte plumária, confecção de produtos como cestarias, né? Feito também de folhas de palmeiras. Enfim, há uma diversidade de produções. Como a gente já falou em outras aulas, as comunidades indígenas não têm aquele mesmo conceito de arte como os não indígenas têm, né? A arte que tem a figura do artista, que tem as várias linguagens e que a arte tem fins utilitários, fins comercial ou, enfim, uma arte global no qual o artista muitas vezes fica famoso, né? Enfim, o indígena, né, eles produzem esses artefatos como utilitário, forma de ornamentação para se embelezar, questões da sua, poderia dizer, do seu modo de vida, ideologia, religião, simbolismo, também poderia falar, para rituais ali, né, da comunidade, seja danças, festas, manifestação cultural, que eles desenvolvem na sua cultura e aí eles produzem esses materiais. Devido à criatividade, à beleza e também à facilidade que eles têm de comercializar esses produtos, nós identificamos, então, como arte indígena, certo? Voltando para a tela, vamos dar sequência, vamos ver o que ainda trouxe para vocês. Aqui um pouco mais, né, falando dessa etnia, construída em uma casa tradicional, né, o Museu Indígena,
feita em palha de babaçu. O museu mantém, então, exposto alguns utensílios de barro, ferramentas indígenas e diversos artefatos, né, produzidos por eles. E aqui podemos ver outros modelos, né, de vasos e panelas. Muito bem, vamos a uma curiosidade. As indígenas caritianas, outra etnia, são as maiores responsáveis pelo artesanato indígena de Rondônia. Aí aqui eu trouxe uma foto para vocês de alguns materiais, como brincos, colares, chocalho, também instrumento de música, né? E outros artefatos, como os cocás, feitos de penas de aves, né? Então, outras imagens aqui para vocês, de produtos em exposição, né? Em uma loja. Então, o artesanato é uma joia da Amazônia e, aos poucos, alcançou o seu espaço social, tornando-se preferência dos turistas. Nas comunidades onde moram, produzem, então, a sua arte e vão em mercados, feiras e lojas vendê-las. Então, trabalho muito interessante, criativo, então chama muito a atenção dos turistas. É claro que não só os indígenas que produzem artesanato, outras comunidades também, principalmente as pessoas que vivem em locais onde há muita matéria-prima, né? Como as comunidades ribeirinhas, enfim, aproveita desse material disponível e produzem, né? Fazem suas produções. E aqui o local, né? A exposição das panelas de barro. Exposta, então, aí em uma galeria. Muito bem, aqui um pouco, né, das pessoas que vivem nessa comunidade, que são os caritianas, Caripuna e Urueuauau. Urueuauau. Estiveram, então, em evidência em uma série de apresentações culturais realizada na Casa do Índio em Porto Velho, em 2017. Então, aqui eles estavam reunidos, né, essas etnias, em atividades aí em Porto Velho. A mostra, realizada por estudantes indígenas em comemoração ao Dia do Índio, contou, então, com apresentações de danças de guerra, da língua nativa dos três povos e da pintura corporal. Muito bem. Recentemente houveram, né, outras apresentações, certo? Então, sempre há essas comemorações, né, das etnias indígenas se reúnem para fazer apresentações, né, de dança, de música, ali reunido com várias etnias. Este ano houve também a mostra com mais de 22 etnias de estudantes indígenas fazendo as suas apresentações ali em representação da sua cultura. Então, um trabalho muito interessante. Eu estive lá e nas próximas aulas, em outras aulas, estarei trazendo essas informações, no qual eu vivenciei, né, no qual eu vi as apresentações de danças, também relatos, né, de alguns representantes lá do grupo. E isso é muito interessante, para que a gente possa se aproximar mais, né, desses povos, eles também se aproximam e traz ali a sua cultura, mostrando o quanto tem um valor histórico, tem um valor social, né, e que eles mostram o quanto somos todos diferentes, porém com as suas especificidades, né? Cada cultura, cada povo tem seu modo de vida, sua forma de interpretar o mundo, e tudo isso é muito rico, né? E nós temos que valorizar a nossa cultura e a do outro. Voltando aqui, vamos para uma curiosidade. Vamos para a tela. Uma curiosidade estamos falando de museu, falamos do Museu Indígena, não podemos falar do Museu Nacional Brasileiro. O que houve, professora, com esse museu? Houve um incêndio que destruiu parte, né, dos trabalhos, das pesquisas das universidades, somente do Rio de Janeiro, que apresentava novos resultados da busca por peças históricas. Então,
O que aconteceu após esse incêndio? Devido ser um prédio muito antigo, provavelmente esse incêndio, né, ocorreu devido ser uma instalação muito antiga. Então, a universidade, após, né, esse incêndio, buscou pesquisar para ver o que ainda encontrava. O que foi destruído no museu? Parte dos 20 milhões de itens que o museu abrigava, mais antigo fóssil, que é o crânio, né, da Luzia, coleção egípcia iniciada por Dom Pedro I, coleção de arte e artefatos greco-romanos, da imperatriz Teresa Cristina, coleção de paleontologia, fóssil de um dinossauro proveniente de Minas Gerais. Olha quantas perdas, né? Conseguiram recuperar alguns materiais, mas houve muitas perdas. Então, infelizmente, uma tristeza esse ocorrido. Seguindo, vamos para uma atividade interativa, uma enquete sobre, com a segunda pergunta, na sua opinião, qual a importância de um museu? Explique como um museu pode ser usado para preservar costumes e tradições de uma cultura. Vão pensando, ao final desta aula, vocês já serão capazes de responder. Muito bem, vamos dar início, então, falar sobre os artistas contemporâneos em Rondônia. Então, estudantes, falamos um pouco aí do Museu Indígena, né? Da importância do museu para os povos indígenas. E vamos seguir agora a falar dos artistas contemporâneos em Rondônia. O primeiro é Júlio Carvalho, é um artista plástico. Ele é de Porto Velho, estudou na Escola das Artes em São Paulo. É letrista e escritor. Seus poemas, assim como as suas esculturas e painéis, são resgates do cenário e figuras do cotidiano regional. Aqui uma foto de Júlio Carvalho, algumas imagens aqui de outros trabalhos feitos por ele, aqui um mosaico, né, feito com peças aí. Então, ele, nas artes plásticas, destaca por suas esculturas e painéis em médio e grande porte. Seu currículo traz em seu currículo várias exposições individuais e coletivas em diversas cidades do país. Então, Júlio Carvalho é bastante renomado, né? Conhecido por seus trabalhos, aqui algumas obras feitas em paredes, esculturas espalhadas pela cidade. Tem uma muito interessante aqui em frente ao Teatro Estadual, Palácio das Artes, como vocês podem ver aqui na imagem. Um pouquinho, então, de Júlio Carvalho. O próximo é Miqueliton Alves, esse rapaz aqui, esse moço. Ele é um artista que homenageia a cidade, valorizando a cultura local, né, de Porto Velho, contribui para o fortalecimento da identidade cultural das comunidades, que ele também retrata as comunidades ribeirinhas. Aqui uma imagem, né, uma pintura feita do jornalista muito conhecido em Porto Velho, Euro Tourinho. Vamos ver aqui só um pouquinho das exposições realizadas por esse artista. Em 2007, ele fez a exposição As Cores de Porto Velho, onde ele retratou os pontos turísticos, também a extinta Cachoeira de Santo Antônio. Em 2010, ele fez uma exposição no Museu Nacional de Brasília, A Vida dos Ribeirinhos do Rio Madeira. Vou ver se eu encontro fotos, imagens sobre essa exposição muito interessante. Em 2015, fez uma exposição Porto Velho, Estrela do Madeira. O artista ele mostra uma nova forma de olhar a cidade, destacando o desenvolvimento econômico e contribui com a cultura do município. Então, o trabalho dele, ele resgata, né, e traz aí exposição da cultura, né, porto-velhense, aqui como imagens, né, falo imagem, mas são pinturas de pessoas conhecidas em Porto Velho. A próxima artista é Ana Gayon, com a exposição internacional Entre Tempos. Essa moça aqui,
ela utiliza uma técnica bastante peculiar, que é, como vocês podem ver aqui, imagens em forma de ferrugem. Em 2016, ela inaugurou a Galeria de Arte Afonso Ligório, da Casa de Cultura de Ivan Marrocos, em Porto Velho. A mostra reuniu 30 peças oxidadas, né? Que eu falei aqui em forma de ferrugem, mas são peças oxidadas, por isso essa cor de ferrugens, produzidas no Havaí, nos Estados Unidos. Vamos ver um pouco mais sobre o trabalho dela. Ela nasceu em Rondônia e mora 18 anos no Havaí. Certo, foram essas informações desse artista. Agora nós vamos falar de João Zogby. Zogby, artista plástico, também fez exposição comemorando seus 50 anos de artes visuais, lá na Galeria Casa da Cultura Ivan Marrocos. Aqui a foto desse artista rondoniense, os trabalhos, né? Ele fez algumas exposições. No nosso cenário tem uma obra dele, que eu fiquei até de falar para vocês, no momento que eu falei, eu não lembrava do nome dele, que é um nome difícil, né? Zogby. Então, temos no nosso cenário uma obra desse artista. Ele tem usa essa técnica do impressionismo, de fazer, então, utilizar aí as pinturas, né, as imagens, as cores, sem preocupação de representar uma imagem realista. Esse quadro que está aqui, lá ao fundo, aqui à minha direita, por trás do piano, à minha direita. Esse trabalho aí é de Zogby, né, desse artista aí. Então, estudante, voltando aqui para a tela, nós falamos de 3 artistas, né? Falamos 3 artistas contemporâneos. Contemporâneo porque eles representam a cidade, representam a cultura local. Então, são artistas locais que precisam ser reconhecidos. Por quê? Por meio do trabalho deles, que nós temos, né, essa riqueza que é a nossa cultura expostas em trabalhos, em exposições, ou aqui no estado ou fora do estado, né? Esse artista ele também faz representação das comunidades ribeirinhas, também indígenas, pescadores, lavadeiras, são os temas retratados por ele. Então, isso é muito interessante. Então, nós vamos fazer agora, ver uma matéria jornalística sobre as técnicas de pintura realizada, então, por Zogby. Então, vamos ver como que ele faz o trabalho, as técnicas que ele tem, e nós vamos conhecer um pouco. Agora vamos entrar no mundo das artes plásticas e não há lugar melhor para mostrar essa arte do que aqui, na Casa da Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho, onde acontece a exposição Coletivo do Porto, que reúne 10 artistas plásticos com suas obras e suas diferentes técnicas. Mas para explicar mais sobre as técnicas da pintura em tela, eu converso agora com João Zogby, que vai dar dicas de técnicas de pintura, tanto a óleo como acrílica. Passasse um pouco das dicas, né, e técnicas para uma pintura, tanto a óleo como a acrílico. Exatamente, nós temos aqui a tela, né, que é um objeto esticado aqui, é um tecido esticado nesse bastidor aqui de madeira. Isso aqui é adquirido nas papelarias, pode fazer também, né, que é um trabalho do artista prático, né, faz parte. Aqui são tintas, né? Existe uma variedade de tinta, né? Tanto a óleo como a acrílica, só que a técnica é diferente. Quem trabalha com acrílico é mesmo que estivesse trabalhando com aquarela, você tem que trabalhar diluindo e aproveitando o branco da tela, porque senão você não vai cobrir mais essa tinta que você colocou. Então você sempre que tiver fazer uma transparência, no caso de uma garrafa e tal, alguma coisa, você tem que contar também com o branco da tela. Já o óleo ao contrário, você vai pintar essa garrafa, você pinta ela de azul, né?
ou verde, como você queira fazer a cor da garrafa. Aqui eu estou trabalhando uma pintura que a gente chama de natureza morta, são objetos, né? Geralmente as pessoas trabalham com frutas, trabalham com flores, e eu gosto muito de trabalhar com esse tema aqui do vinho, né? Das coisas bem interessantes de dividir, né? O óleo, ele aceita a cor mais clara em cima da cor escura. Isso é importante saber disso aí. Porque às vezes as pessoas chegam assim, por que eu não consegui a transparência no meu trabalho? É porque quando você está pintando, algo que vai ficar transparente, tipo vidro, tipo uma luz na janela e tal, como eu estou fazendo essa cortina, que ela pode ser, aqui é transparente, né? Eu preciso de entender primeiro onde está a luz. É importante saber disso. Por exemplo, a luz está contra a luz, esses objetos estão contra a luz. E saber de que lado essa luz está vindo, se é do lado direito ou do lado esquerdo, que é para você criar o volume, senão você não tem volume. A tinta fica, o objeto fica meio que a gente chama de chapado, né? Aquela cor chapada, tipo desenho animado, que você não tem volume. Agora, para você chegar ao realismo, você tem que trabalhar o volume, e o volume é a composição e a harmonia entre a luz e a sombra. Muitas vezes a gente usa a palheta, que é outra coisa importante a gente saber. O uso da palheta não é só para misturar as tintas nela. De preferência não, procure misturar a tinta na tela, no objetivo final, entendeu? Porque senão você se engana. Você, por exemplo, aqui você está pensando que vai sair um tom, né? E quando você põe na tela é outra coisa. Você pode ver que há uma mudança, né? Porque a tela, ela tem um branco, né? E vai ficar esse branco lá. E a questão dos pincéis? O pincel é interessante o seguinte, ó, o pincel eles são chatos e o redondo, né? O redondo, esse por exemplo, que é bem pequenininho, que é o 0, eu uso para assinatura, para fazer assinatura, né? Porque aí é como se você estivesse escrevendo mesmo, né? Se eu for fazer a assinatura aqui, eu vou fazer a minha assinatura, é mais fácil de fazer, né? Ó, que eu tenho que botar tinta, né? Ai, ai. A assinatura é uma coisa interessante também, o pessoal que está começando aí. Muitas vezes você vê a assinatura da pessoa muito grande, ou às vezes ele coloca aqui do lado, às vezes coloca aqui por cima. Isso não é legal. Dá a sensação de amadorismo, né? Os grandes mestres, por exemplo, eles terminavam a assinatura como se fosse o último pincelada. Eu fiz aqui só para dar uma demonstração. Mas na hora que eu terminar a obra, eu assino aqui, ou eu posso assinar desse lado. Melhor de se ver, porque você vai ver a primeira obra e depois que vai ver a assinatura. Os pincéis são chatos, né? Geralmente para você diluir, como nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos diluindo a tinta, temos que diluir. Não é bom você direto do tubo passar para a tela, a não ser quando você já é um mestre, aí quer mostrar que pode ser possível essa técnica, e você vai lá com o tubo, né? Eu faço muito isso, às vezes eu pego o tubo e saio pintando, traçando assim, é legal também, é uma forma de expressar, né? Mas para você que está começando aí, ó, a expressão com um pincel chato é porque ele te dá mais condições de você preencher os espaços mais rápido, né? Inclusive com mais perfeição, né? Como do jeito que você quer que fique. Esses são os traços. Existe pincel redondo, como eu mostrei que era para assinar, né? Que eu uso os pequenos. Mas existem pincéis desse tamanho também, do número 20, o 18. São pincéis que você faz um traço diferente. No caso dessa cortina, num trabalho que puxa para o redondo, a expressão, o pincel também é importante. Existe pincel que tem cerdas separadas, que te ajuda a fazer cabelo, a fazer pelo de animal. Então tem várias coisas. Isso foram os grandes artistas que foram inventando de acordo com a necessidade. Aí as fábricas, né, de olho nisso,
começaram a produzir também. Então você tem uma variedade de pincéis. Um conselho que eu dou, compre pincel sempre da cor vermelha, tá? Isso aqui não é vermelho, você vai dizer, mas isso aqui é marrom. Essa tendência do vermelho, do marrom, do magenta. Existe pincel amarelo. O pincel amarelo é da cerda dura, é para artesanato, somente. Para pintar cerâmica, para pintar cestaria, para pintar qualquer... Para tela, são pincéis vermelhos. Isso é uma convenção, né? Você vai se algum tiver o pincel vermelho, bom, é para pintura artística. Por quê? Eles têm que ser macio para não arranhar a tinta. Você está pintando, você não está raspando. Então tem todo um cuidado aí, né? E o pincel, a cerda escura, dura, aliás, ele arranha, ele deixa marcas, né? Ele não... Porque às vezes você quer, por exemplo, para fazer aqui a fundição, você vai fundir uma cor na outra, no caso aqui o vermelho, o azul, né? Que eu estou querendo fazer aqui, tem um... Aí eu preciso do branco para me dar uma transparência. Aí eu tenho isso, ó. Eu com pincel duro não ia conseguir mesmo. Você não quer pintar? Experimentar? Experimente. Pegue o azul aqui e passa aqui nesse fundo aqui, ó, legal, ó. Sempre apertando assim, puxando, ó. Isso é pintar, ó. Já é o começo, a técnica. Aí quando for passar na tela, ó, você ou de baixo para cima, ou, né, de cima para baixo. Muito arriscado, né? Não, mas fique à vontade, não existe... De baixo para cima. Isso, né? Exatamente. Olha aí, ó, tá vendo? Mais uma artista aí Não sei um pouquinho. no futuro. Acabou a tinta, taca a tinta mais. Muito obrigada, valeu. E sempre falo para os alunos aí que a pintura, você tem que deixar ela fluir. O que é isso? É você gostar daquilo que você está fazendo e buscar sempre fazer o melhor. Nem sempre você vai ter uma obra-prima, né? Você vai ter uma obra considerada assim uma pintura, mas não é uma obra de arte, uma coisa fenomenal, né? Um negócio assim que vai chegar aí próximo da história da Mona Lisa, algo assim, né? Mas o tempo, quem sabe, né? Qual o tempo em média que leva assim para concluir um trabalho? Dependendo do tamanho. Depende do tamanho também da inspiração, né? Às vezes você está com uma ideia e não quer deixar ela fugir. Aí você vai, chega em casa, espalha as tintas, pincel e começa. Aí você leva 2, 3 horas, 4 horas, está pronto. Mas as pessoas ficam pasmas quando eu falo assim, eu tenho obra que durou 20 anos, 15 anos, tem obra que hoje está fazendo 4 anos. Mas por que isso? Você não gostava de fazê-la? Não, é porque a evolução técnica não era para aquela hora. Às vezes eu tenho, por exemplo, uma coleção de 20 anos que é sobre o zodíaco. E é um surrealismo perfeito. Acadêmico misturado com sonhos, com ideias, né, transcendentais até. Mas quando eu fiz os primeiros há 20 anos atrás, eu não gostei. Eu não achava que a minha técnica estava de acordo. Aí hoje eu retomei, nossa, cheguei a arrepia. Então, quer dizer, eu tive a paciência, né, e a fé também, né, de estar aqui vivo, contando história e acreditando que vou fazer essa coleção agora com a técnica que eu tenho, com a evolução técnica, com a evolução espiritual, com a evolução psicológica, porque muitas vezes você tem a ideia, mas não tem o bom senso, nem a preparação psicológica para fazer essa obra. Por isso que às vezes você não fica feliz com a obra, porque você está sonhando com uma coisa, mas não está saindo aquilo que você está sonhando. E pintar é transformar o sonho em realidade, né?
Muito bem, excelentes orientações aí do nosso artista Zogby, que falou de várias técnicas, né, para desenvolver aí um trabalho com a pintura plástica, também o uso de pincéis, as diferenças. Então, estudante, para ser um artista plástico, é preciso estudar, buscar conhecimento sobre as técnicas, né? Não é nada tão simples assim, mas não é impossível. Eu, por exemplo, tenho interesse em aprender a pintar, então vou procurar, né, um professor para me ensinar, fazer um curso. Mas tem as pessoas que têm habilidades natural ali, né? Já nasceu com aquela habilidade e vai desenvolvendo técnicas, né? E o artista ele passeia por várias tendências, né? Então, a partir do momento que ele se apaixona pelo que ele está fazendo, ele vai desenvolver excelentes trabalhos, né? Então, precisa ter amor, como o artista aí falou. Muito bem, vamos dar então continuidade, finalizando a nossa aula, vamos para a tela. Então, vocês assistiram aí esse trabalho, né? Essa externa com o artista local, Zogby, e podem pesquisar na internet que vocês vão conhecer várias obras muito lindas que ele produz aqui da nossa região. Seguindo, estudante, vamos finalizar com a nossa interatividade, né? Nossa interatividade, que foi uma enquete. Eu fiz a seguinte pergunta: na sua opinião, qual é a importância de um museu? Né? Ele pode ser usado para preservar costumes e tradições de uma cultura? A resposta é sim, né? Vocês já sabem, né, que o museu é uma instituição sem fins lucrativos, né? Porém, pode sim cobrar a entrada. Eu já fui em várias cidades do Brasil, capitais da região norte, e sempre quando a gente vai visitar um museu, uma igreja, onde tem exposição de materiais históricos, é cobrada uma taxa para manutenção, né, do lugar e também para o guia, que fica ali nos dando informação. Também ele conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, né, seu meio em que vive, tendo em vista o estudo, também a educação, que é a formação, e a fruição, certo? Então, é necessário promover ações de educação patrimonial, intercâmbio com visitantes, e oferecer serviços como recepcionar, informar, lembrar, né? E muitas outras coisas. Então, o museu é importante nesse sentido, né? É uma forma de, poderia dizer, conservar o patrimônio, né, cultural, porque nesse local é possível também proteger alguns materiais que traz ali informação, né, sobre o nosso patrimônio cultural. Muito bem, estudante, essas são as nossas referências. Concluímos, então, nossa aula e aguardo vocês na nossa revisão. Até lá!